irmãs, tudo bem com vocês? Você está passando por uma tempestade na sua vida e quer saber como enfrentar, como resolver? Então, assista o vídeo de hoje com o tema Vença as tempestades da vida. Eu tive muitas tempestades durante a minha vida, como todos nós, na verdade, mas foi uma grande tempestade que eu passei uns anos atrás, que virou a chave. Eu comecei a procurar ajuda, a ter meu autoconhecimento, a estudar. Tiveram coisas que me ajudaram demais. Algumas reflexões que eu vou passar neste vídeo que está incrível. Não perca essa oportunidade, porque este vídeo ele pode melhorar e até mudar a sua vida, tá bom? Fique até o final. Mas antes de começar, se inscreva no meu canal. Nem sei se você não é inscrito, já estou com 23 mil. Vem pro meu canal, que está cada vez melhor. Eu estou fazendo com muito carinho para vocês, tá bom? Compartilhe e acione o sininho para estar sempre recebendo os meus vídeos. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu não sei a tempestade que você está passando neste momento. Eu não sei quanto tempo que ela está durando. Mas o mais importante, a primeira coisa que nós temos que entender sobre isso. Toda tempestade que nós passamos, nós temos várias escolhas. Você pode escolher fugir dela, desistir, traumatizar, desanimar, ou você pode melhorar, aprender e ter uma experiência com Deus. Depois de ter tido essas todas primeiras, eu consegui essa última e olha, foi incrível e maravilhoso. E estudando sobre isso, eu vou passar para vocês algo que me ajudou muito, que foram duas passagens de Jesus sobre tempestade. E olha que reflexão interessante para te ajudar. A primeira passagem é aquela que Jesus estava no barco com os discípulos e começou uma grande tempestade. Jesus estava na popa, dormindo com sua cabeça no travesseiro. Os discípulos começaram a ver aquelas ondas subirem em cima do barco. Eles ficaram apavorados, era de muito medo mesmo. Então os discípulos disseram: Senhor, acorda, não te incomodas que nós morramos? Jesus levantou e disse para o mar: aquieta-se, acalma. E a tempestade passou. Depois, uma outra passagem, que foi mais para frente, Jesus estava falando, pregando para multidões e pediu para que seus discípulos fossem à frente de barco. Os discípulos ficaram com medo porque era o mesmo barco, o mesmo lugar que eles tinham visto passar daquela tempestade, mas obedeceu Jesus e foram. Quando eles estavam no meio da noite, no meio da madrugada, por volta da quarta vigília, que é após as 3 da manhã, começou uma grande tempestade. O vento estava ao contrário e eles estavam sem Jesus, estavam com muito, muito medo. De repente eles viram um fantasma e aí era Jesus, que estava andando sobre as águas no meio da tempestade. Aí Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Foi aí que Pedro disse assim: Jesus, se é o Senhor, faça com que eu ande contigo sobre as águas. Aí Jesus disse: venha. Aí Pedro foi. Pedro estava olhando para Jesus e ele começou a andar sobre as águas. Mas teve um momento que o mar começou a ficar mais agitado e aí Pedro olhou para as águas. Ele perdeu o foco, deu medo, começou a afundar e pediu assim para Jesus: salva-me, Senhor. E Jesus salvou. Essas duas passagens me ensinam muito. Primeiro, durante uma tempestade, todos nós temos muito medo, e isso é normal. Mas cabe a nós a recorrer a Deus, sabendo que Ele te dá essa tempestade para você passar como um teste, como Ele fez com os discípulos, para que você possa evoluir, aprender, melhorar. E Ele também vai te dar uma tempestade que Ele não vai conseguir te acalmar. E Ele está ali, sempre pronto para te dar a mão e te ajudar. E sobre acalmar, a primeira passagem que eu disse para vocês, que Jesus disse: acalma, aquieta para o mar, Ele também faz isso com você.
Ele acalma o seu medo, ele acalma a sua alma, ele acalma o seu problema. Só que você precisa pedir para ele, você precisa estar conectado com ele. No meio de uma tempestade, não tem a melhor alternativa de você fazer se não recorrer a Deus, a Jesus. Ele sabe te acalmar. E outra passagem que eu acho muito importante, que quando Pedro está indo para Jesus, olhando para ele, o que significa isso? Pedro estava olhando para Deus, estava no caminho certo, estava no seu propósito, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele olhou para as tempestades, para o mar, ele perdeu o foco, ele teve medo, ele afundou. É a mesma coisa que acontece com a sua vida. Quando você só olha para os teus problemas, você tem medo e afoga, porque esses problemas parecem ser maiores do que eles são. Então, no meio da tempestade, foca no seu propósito, no que você quer e em Deus. Faça o certo e siga. Você vai conseguir andar sobre as tempestades. E o mais interessante que eu aprendi, que quando você faz o certo, confia em Deus e vai, aquilo que você pediu, sabe? Meu Deus, eu quero que essa tempestade acabe, eu quero que aconteça isso na minha vida. Ela vai acabar, mas você vai receber muito mais do que aquilo que você pediu. Porque você enfrentou, você foi, você venceu e tua recompensa está lá na frente. Você precisa ter fé. Fé é acreditar naquilo que você não está vendo ainda. Você está no meio daquela turbulência, mas você está acreditando que vai passar. Tem momentos que é difícil, mas é possível e você vence. E aí, toda tempestade te guarda grandes coisas lá na frente, eu te garanto. Você que vai ter que escolher. Ou você foge, desanima, desiste, ou você enfrenta, evolui, cresce e melhora a cada momento. Agora, para ajudar um pouco mais, olha que história incrível. Um jovem monge morava no mosteiro, no pé de uma montanha, um lugar lindíssimo. Esse jovem chamava Toshi. Ele era um menino que queria aprender muito sobre meditação, sobre oração. Então, um dia ele estava meditando no jardim do mosteiro. Estava com os olhos fechados, bem concentrado. Aí ele escutou um barulhinho. Ele abriu os olhos e viu. Era uma linda borboleta, estava esvoaçando entre as flores. Ele começou a prestar atenção naquilo, ele ficou tão interessado, porque a borboleta, ela estava simplesmente dançando entre as flores. Ela não parecia fazer esforço nenhum. É muito interessante que aquela quietude daquela borboleta permitia que ela sentisse aquela calma. E ela não parecia ter preocupação nenhuma com o mundo ao seu redor. Toshi pensou, com certeza, essa borboleta tem a preocupação dela de sobrevivência, mas naquele momento, ela estava se entregando à quietude dela, estava sentindo aquele momento, sabe, com uma grande suavidade e leveza que ele pôde perceber. Aquela simples atitude, ele mudou a sua vida, ele falou, essa é a minha missão. A partir de hoje, eu vou ter a quietude dos meus pensamentos. Só assim eu vou conseguir meditar, orar e viver o momento presente. Então, toda vez que tinha uma inquietação dentro dos pensamentos dele, ele respirava, deixava esvair os pensamentos e ficava meditando e orando. No começo foi bem difícil, mas ele fazia todos os dias. Aquele ambiente ajudava também e ele conseguiu. Ele se tornou um dos monges mais tranquilos e serenos e fazia grandes ensinamentos. Pessoal, eu quis contar essa pequena história para vocês, que é o seguinte. Nós precisamos dessa inquietação, principalmente no momento da tempestade. Por quê? Nosso maior inimigo é o nosso pensamento. Quando você está na tempestade, você aumenta ela.
você triplica ela, você imagina um monte de coisas que nem sempre vão acontecer. Então, você tem que aquietar o seu pensamento. Ao invés disso, você ora, você medita, você conversa com Deus, coloca propósito e projeto no meio dessa tempestade. Confia mais em você, confia mais em Deus. Lembra que quando vier, sabe, aqueles problemas grandes, você imagina realmente uma grande tempestade, nuvens escuras, mas sabendo que atrás de tudo isso tem um lindo sol te esperando. Porque, pessoal, como eu disse no meu Instagram essa semana, essa frase lindíssima: toda tempestade sempre te aguarda um grande milagre. Acredite que o seu milagre vai chegar, sim, na hora certa, no momento certo. E como aconteceu comigo, o meu milagre chegou, mas muito melhor e muito maior do que eu pedi. Então enfrenta, que vale a pena, mas enfrenta, confiando em você e confiando em Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscreva se você não é inscrito, deixa o seu joinha, compartilha e me siga no Instagram e no Facebook, Adriane Padula Coach. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.